Ok, meus amigos. Veja o que nós temos nessa questão. O valor dessa expressão. Esse rapazinho, eu sei quem é. 2π sobre 3. Esse não. E esse também não. 4π sobre 5 e π sobre 5. 2π sobre 3, beleza. Então, nosso problema está aqui. Então, vamos lá. Essa expressão, o que que nós temos? Nós temos cosseno de 2π sobre 3, 2π sobre 3, mais cosseno de 4π sobre 5, mais cosseno de π sobre 5. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar essa daqui. Essa expressão. Ora, trabalhar essa expressão, o que que nós temos aqui? Nós temos soma de cossenos, certo? Nós temos soma de cosseno. Então, vamos lembrar aqui. Cosseno de P mais cosseno de quê? São 2. Então, 2. Aí, o que que nós vamos ter aqui? São 2. Cosseno de P mais Q sobre 2, vezes cosseno de P menos Q sobre 2. Então, vamos usar isso nessa parte aqui. Lembrem, nesse valor. Então, vamos só ele. Cosseno de 4π sobre 5 mais cosseno de π sobre 5. São 2. Cosseno da metade da soma. Cosseno da metade da diferença. Então, vamos lá. Metade da soma. Então, eu tenho 4π sobre 5. 4π sobre 5. Aqui também é π sobre 5. Então vamos lá. 4π sobre 5 mais π sobre 5. A metade, ó. Metade da soma, metade da diferença. 4π sobre 5 menos π sobre 5. Por 2. Então, nós vamos ter, essa expressão vai ser 2 vezes cosseno. Ó, aqui nós vamos ter 5π, ó, em cima, 5π sobre 5, então dá π sobre 2. Ó, 5π sobre 5 dá π sobre 2. Vezes cosseno, vamos ver aqui o que que dá. 4π menos π dá 3π sobre 5. Ó, 4π menos π dá 3π sobre 5. Certo? Ó, 3π, vamos repetir de novo. Ó, 4π menos π dá 3π sobre 5. Então, fica 3π sobre 5. Mas aqui não tem 2, então 10. Dá 3π. Tá certo? Então, nós temos 3π, ó, 3π sobre 5 sobre 2. Então, dá 3π sobre 10. Ora, mas esse rapazinho aqui, ele é o cosseno de 90. Cosseno de 90, que é π sobre 2. Então, esse rapaz é 0. Então, se esse rapaz é 0, então esse produto é 0. Então, implica cosseno de 4π sobre 5
mais cosseno de π sobre 5, isso aqui é igual a zero. Então, esse valor aqui é zero. Então, minha expressão vai ficar assim. Ó, a expressão era cosseno de 2π sobre 3 mais cosseno de 4π sobre 5 mais cosseno de π sobre 5. Isso aqui é igual a zero, certo? Então, igual a zero. Então, minha expressão agora vai ser cosseno de 2π sobre 3. 2π sobre 3. Então, eu vou ter 2 vezes 180 graus dividido por 3. Isso aqui nos leva a 60, então 120. Então, ele quer o cosseno de 120 graus. Olha a história do deitar. Tudo em relação à horizontal. 120 graus está por aqui. Então, isso aqui é 120 graus. Encontra no segundo quadrante. Então, o cosseno no segundo quadrante é negativo. O que está faltando para deitar? O que está faltando para chegar na horizontal? Quer dizer, chegar a 180 graus. Está faltando 60 graus. Então, meu amigo, isso aqui é o cosseno de 60. Então, a expressão é menos cosseno de 60 é meio. Então, a expressão é menos meio. Menos meio. Qual é o item correto? B de bola. Só ter cuidado, passo a passo. Não precisa ir muito longe. Veja o que nós temos agora na próxima questão. Questão de número 29, que diz assim. Tangente de M. Tangente de N são as raízes da equação. Então, quem é o valor de M mais N? A nossa equação, ela é do tipo 6x ao quadrado menos 5x mais 1 ser igual a zero. Pronto. Nós sabemos, pelas regrazinhas, que se eu tenho uma equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero, eu posso determinar as raízes sem resolver a equação. As raízes menos b sobre a. Posso determinar o produto das raízes sem resolver a equação, que é c sobre a. Então, a soma das raízes menos b sobre a e o produto é c sobre a. Então, a soma das raízes, a soma das raízes menos b, que é menos 5, dividido por a, que é 6. Então, dá 5 sextos. E o produto das raízes, que é c sobre a, que é igual a 1 sexto. Agora, onde entra a história da tangente. Vamos lembrar, quem é a tangente de M mais N? Tangente da soma.
Como é que é a regrazinha? Tangm mais tangn, o produto. Embaixo, 1 menos o produto. Tangm vezes tangn. Ora, meu amigo, tá feito aqui. Isso aqui é a soma das raízes, então, e aqui é o produto das raízes. Então, vamos substituir tangente de m mais n. Mn, tangente de m e tangente de n não são as raízes, então a soma das raízes, 5 sextos. 5 sexto. 1 menos. Quem é o produto das raízes? 1 sexto. Então, tangente de m mais n vai ser igual. Numerador fica 5 sextos. Denominador, reduzindo, 6 menos 1, 5 sextos. Então, a tangente de m mais n é igual a 1. Tangente de m mais n é igual a 1. Ora, meu amigo. Agora a festa foi grande. Olha aqui, se nós observarmos a tangente igual a 1. Ah, é 45? É, verdade. Mas só é 45 se estivesse no primeiro quadrante. Então, esse é o eixo das tangentes. Então, a tangente igual a 1, ele pode estar no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante, sendo que esse ângulo é 45 graus ou π sobre 4. Então, qual é a expressão geral? A expressão geral de m mais n, que é o arco, a expressão geral de m mais n é da forma kπ mais π sobre 4. Kπ mais π sobre 4. Então, kπ, porque ele pode estar aqui e aqui. Aí, mais π sobre 4, que é 45 graus. Kπ mais π sobre 4. O item correto está no item E. Kπ mais π sobre 4. Mais outra. A questão 30 diz assim: seja S a soma das... Lembre, S representa a soma das raízes da equação. Daqui é a equação. O intervalo que definiu é de 0 a 2π. Uma volta. Lembre, fechado no 0 e aberto em 2π. Então, quem é o valor de 5s sobre π? Então, vamos pegar a nossa equaçãozinha. Tá joia? A nossa equação é seno de 2π, seno de 2x, mais seno de x. Isso é igual a 0. Esse x, ele pertence ao intervalo fechado de 0 a 2π aberto. Fechado no 0 e aberto em 2π. Aí o que eu vou fazer? Simplesmente, lembre, quem é seno de 2x? É 2 seno x cosseno x, mais seno de x igual a 0. Quem é fator comum aqui? Seno de x. Então, bota em evidência. Se nós botarmos seno de x em evidência, o que vai sobrar? 2 seno x cosseno x dividido por seno de x, sobra 2 cosseno x. Mais seno de x por seno de x dá 1. Se um produto é igual a 0, implica que cada fator isoladamente vai ser 0. Seno de x igual a 0, ou 2 cosseno de x mais 1 igual a 0. Aqui nos leva a cosseno de x
igual a menos meio. E aqui nos leva a seno de x igual a 0. Agora vamos lá. Descobrir quais são os ângulos no intervalo de 0 a 2π. Ele quer a soma das raízes. Seno igual a 0. O seno é igual a 0 nesse ponto e nesse ponto aqui. O seno igual a 0. Então, vamos lá. Nesses dois pontos. Então, esse aqui é o 0, esse é o π e esse é 2π. Só que aqui as raízes, uma é 0 e a outra é π. 2π não, porque está, olha aqui, olha o perigo, está aberto. Então, 2π não faz parte. Então, aqui só temos 0 e π. Cosseno igual a menos meio. Está aqui, menos meio. Então, existe dois arcos que o cosseno é menos meio. Ele está aqui e aqui. Se nós observarmos, lembrar daquela tabelazinha, o ângulo que o cosseno é meio positivo, esse ângulo seria 60 graus. Lembra, esquece o sinal. Seria de 60 graus. Então, implica que esse aqui é 60 graus, que esse aqui é 60 graus. Então, se esse aqui é 60, esse aqui é 120 e esse é 240. Esse aqui é o 180. Então, vamos lá, ó, os ângulos. 120, ó, 180, aqui não é 180? 180 tira 60, fica 120, certo? E 180 mais 60, 240. Então, as raízes, ó, o outro é 120 e a outra raiz é 240. Ele quer a soma das raízes, que é 180 que eu encontrei ali. Zero não precisa, né? A soma. Ele disse que S é a soma das raízes. Então, aqui eu tenho 0, 6, 14, vai 1, 2, 4, 5. Então, dá 540. Então, a soma das raízes é 540. Então, a soma das raízes é 540 graus. Então, a soma das raízes é 540 graus. Se eu transformar em radiano, eu multiplico por π sobre quem? 180. Né? Transformar em radiano, multiplica por π sobre 180. Faz um ligeirinho. Então, isso aqui, simplificando, ó, simplificando dá 3. Então, a soma das raízes é 3π radiano. Certo? Então, agora ele pede para determinar o valor dessa expressão, que é 5s sobre π. Então, a minha resposta vai ficar bem clara aqui, ó. 5 vezes 3π, que é a soma das raízes, dividido por π. Simplifica um pouco, elimina o π, o tiozinho. Então, a minha expressão é 15. O valor da expressão nessa questão é igual a 15. Então, vamos ao gabarito, que é o item C de casa, é o item correto. Então, resposta da questão de número 30 é C de casa. Olha o que nós temos aqui. Questão de número 31, que diz assim: determine a soma dos valores reais de x no intervalo de 0 a 4π. Ó. Fechado, fechado. Duas voltas. Que verifique
essa equação. Eu quero a soma das raízes da equação, né, das raízes dessa equação. Então, veja aqui comigo. Então, vamos lá. Então, eu tenho cosseno ao quadrado de x mais cosseno de x sobre 1 menos raiz de 2 mais raiz de 2 igual a 0. Então, o que que eu vou fazer aqui? A coisa vai começar a complicar bem aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos racionalizar isso aqui. Para racionalizar, então vamos ter cosseno ao quadrado de x mais, vou multiplicar em cima e baixo por 1 mais raiz de 2 por 1 mais raiz de 2. Aí, mais ou vezes cosseno de x, permanece ainda cosseno de x, embaixo 1 mais raiz de 2, não mudou nada. Eu multipliquei cima e baixo, não alterou nada a minha equação. A 2 é igual a 0. Então, eu vou ter cosseno ao quadrado de x mais, vai ficar 1 mais raiz de 2, cosseno de x. Embaixo, o que que vai ficar? Quadrado primeiro, certo? Então, eu vou multiplicar, ó, quadrado primeiro, isso aqui é menos, não é mais, então, aqui fica menos. Então, o que que eu tenho embaixo? É o quadrado primeiro, menos o quadrado segundo, mais raiz de 2. Isso é igual a 0. A minha expressão vai ficar cosseno ao quadrado de x mais 1 mais raiz de 2 vezes cosseno de x sobre 1 menos 2, então dá menos 1, mais raiz de 2, igual a 0. Então, eu vou ter cosseno ao quadrado de x, o menos vem para cá, menos 1 mais raiz de 2, cosseno de x, mais raiz de 2. Isso é igual a 0. Pronto, a minha equação está preparada, minha equação do segundo grau. Agora eu só preciso resolver. Então, a equação do segundo grau está, ó, cosseno ao quadrado de x menos 1 mais raiz de 2 cosseno de x mais raiz de 2, isso é igual a 0. Na equação do segundo grau, isso aqui faz o papel de A, isso aqui faz o papel de B, isso aqui faz o papel de C. Vamos para o nosso delta, que é B ao quadrado, certo? Então, vamos para o delta, que é B ao quadrado, menos 4A vezes C. Então, nosso delta vai dar positivo, menos, fica positivo. Então, o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos 4, raiz de 2. Menos 4, raiz de 2. Então, o que que nos leva o delta? Então, o delta vai ser, ó, 3 menos, ó,
3 menos 2 raiz de 2. Isso aqui é onde está o grande segredo da questão. Isso aqui é um quadrado perfeito. Na realidade, ele é 1 menos raiz de 2 ao quadrado. Se você observar, é quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Nos leva mais o quadrado do segundo. Então, mais 2. Nos leva a 3 menos 2 raiz de 2. Então, isso aqui é o que nós chamamos de quadrado perfeito. Agora, ficou fácil. Então, o cosseno de θ, o cosseno de x, é igual a menos b, menos b, que é menos 1 mais raiz de 2, menos b, mais ou menos raiz de delta, 1 menos raiz de 2 ao quadrado, sobre 2a. O a é igual a 1. Aí nós vamos ter mais, então eu tenho 1 mais raiz de 2, mais ou menos. Senhores, aqui onde está o grande desespero. Se eu cortar, olha lá, esse rapazinho ele é negativo, porque raiz de 2 é maior do que 1. Como ele é negativo, quando eu cortar eu tenho que trocar a posição. Ó, quando ele é negativo, quando eu cortar, tem que trocar a posição dos elementos. Então, fica raiz de 2 menos 1 sobre 2a, que é 2. Então, implica que o meu cosseno de x vai ser 1 mais... Meu cosseno de x vai ser 1 mais raiz de 2 mais raiz de 2 menos 1 sobre 2. Isso aqui vai dar raiz de 2. Porque, cancela 1, 2 raiz de 2 sobre 2. O outro cosseno de x é igual a 1 mais raiz de 2 menos raiz de 2 mais 1, conservando o menos, sobre 2. Cancelamos o 2, fica 2 sobre 2, dá 1. Então, existe dois valores para o cosseno, que é raiz de 2 e 1. Então, o cosseno de x é raiz de 2, certo? O outro cosseno de x é igual a 1. Ora, nós sabemos que os cossenos de um ângulo variam entre menos 1 e 1. Então, esse rapaz raiz de 2 está fora. Então, implica cosseno igual a 1. No ciclo trigonométrico, cosseno é esse eixo. Cosseno igual a 1. O cosseno é igual a 1 nesse ponto aqui. Pronto, o cosseno é igual a 1. O x, ele pertence a esse intervalo de 0 a 4π. De 0 a 4π. Fechado. Então, começa 0, quando dá uma volta, 2π, certo? Quando dá uma volta, 0, completou, 2π, dá outra volta, 4π. Então, a soma das raízes dá 6π. Então, a soma das raízes da equação é nada mais, nada menos do que 6π. Então, vamos ao gabarito. Então, 6π. O item correto está no item B de bola. Meu amigo, experiência, exercite. Isso vem um amadurecimento. E até a próxima.